Olá! Nesta videoaula desenvolveremos uma biblioteca interface para configuração e escrita de mensagens em display LCD alfanuméricos. O display LCD de 16 colunas por 2 linhas utilizados na placa de desenvolvimento Eletrocursos é compatível com o controlador HD 44789 do fabricante Hitachi, sendo utilizado na maioria dos displays alfanuméricos encontrados no mercado. Se abrirmos o datasheet deste display, vamos observar aqui que ele é composto de algumas linhas para os comandos aqui e a escrita dos dados neste. Então, a gente pode observar os barramentos aqui, DB0 a DB7 são os barramentos de dado desse nosso display. Então, todos os barramentos de dados aqui são compostos das linhas DB0 até a linha DB7, que são 8 pinos de dados, podendo ser utilizado em configuração de 8 bits, né? Quando nós utilizamos os 8 pinos aqui do barramento de dados, ou podendo ser configurado como 4 bits. Nesse caso, a gente pode optar aqui, por exemplo, aqui para se utilizar aqui, né, as saídas, né, os pinos DB4 ao pino DB7 como os pinos de dados do nosso display e utilizar a menor quantidade de pinos possíveis no microcontrolador, multiplexando, dividindo esse sinal, né, que nós vamos mandar de 8 bits, 2 vezes, enviamos dois sinais de 4 bits. Também a gente pode observar aqui que há um barramento de controle, né, composto pela porta de habilitação, Enable, leitura escrita e também a porta RS, né, se vão ser dados ou se vai ser comandos, né, isso a gente já vai explicar o funcionamento disso daqui. Bom, então em nossa biblioteca nós vamos configurar a opção para se trabalhar com 4 bits, que tem como grande vantagem a utilização de menos portas do microcontrolador e a forma em que nossa placa de desenvolvimento foi criada. Bom, a leitura ou escrita de dados no controlador HD 44789 depende basicamente de uma sequência lógica atribuída aos pinos de Enable, RW e RS na operação de escrita. Inicialmente, muda-se o estado da entrada RS e no mesmo instante de tempo deve-se atribuir um nível lógico 0 à entrada RW. Essa é a operação de escrita. Após um determinado tempo, né, que tem que ser um tempo aí dado aí em torno dessa constante TSP1 apresentada aqui em nosso diagrama temporal abaixo, né, deve-se atribuir o nível lógico 1 à entrada de habilitação E, de Enable, para somente depois transmitir os dados que vão formar o caractere na tela do LCD a partir do nosso barramento DB7 ou DB0, né? Neste quadro, que representa os quadros de tempos envolvidos na operação de escrita do display, nós temos aqui os limites mínimos e os limites máximos aqui para que a aplicação possa tratar de uma forma adequada o display. Então, para o funcionamento correto do nosso display, esses tempos eles devem ser respeitados pela aplicação. Então, nós temos aqui alguns tempos envolvidos para o pino de Enable, alguns tempos aqui no caso envolvidos para os pinos de RS, RW e Enable, e também aqui alguns tempos, né, mínimos, né, limites mínimos para os pinos do barramento de dados. Nesse próximo quadro, nós apresentamos aqui uma série de comandos pré-definidos no controlador do display. É possível, então, executar qualquer um desses comandos a partir de uma determinada atribuição lógica às entradas do microcontrolador. Então, as entradas, no caso do controlador do display. Então, por exemplo, né, o comando function set, que a gente está vendo aqui. Vou mudar até a cor para poder ficar um pouco melhor, né, mais visível. Então, nós temos o comando function set. Vamos grifar ele aqui, marcar esse comando. O que ele é responsável? Ele é responsável pela configuração do modo de funcionamento do display. Nós temos alguns bits, então, de configuração. O bit, o quarto bit aqui, né, de 0 a 4, o bit DL, né? Esse bit, o que ele é responsável? Ele é responsável por configurar o display para trabalhar no modo de 4 ou no modo de
8 bits. Então a gente pode ver que se o DL for 1, o display vai trabalhar com 8 bits. Então no nosso caso, da nossa placa de desenvolvimento, nós temos que configurar esse DL para trabalhar com 0, ou seja, para 4 bits, né? E lembrando que para a gente utilizar esse function set aqui, esse comando, a gente tem que setar aqui 1 no caso, né, para o nosso databit 5, né, o DB5, 0 aqui para os demais, né, 0 em RS, 0 em RW, né, então 0 para o DB7, o DB6, e aí a gente vai setar os valores aqui desses três caras aqui. Bom, o N aqui, ele é responsável, esse bit ele é responsável pelo número de linhas no nosso display, né? Então, se o nosso display vai trabalhar aqui, o nosso display vai ser um display de 2, um display de 1 linha. Nós vamos também poder ajustar aqui no bit, né, representado pela letra F, aqui o estilo da fonte, né? Se vai ser um display que trabalha com estilo 5x10, né, na descrição do caractere, ou um estilo 5x7. Então, basicamente aqui, a gente pode observar que tem uma série de comandos que podem ser enviados para o display, né, comando para leitura do screen, né, para a leitura dele, do display, para retorno do cursor, para o shift, né, no nosso display, etc. Tem uma série de comandos e nós vamos criar uma biblioteca para tratar todos esses comandos já automaticamente, para o usuário não ter que saber exatamente como configurar cada um desses comandos. A gente vai criar uma biblioteca para fazer isso de forma bem simples, bem fácil. E já aqui nos quadros dos caracteres, nós temos aqui a possibilidade de escolher o caractere de saída ser apresentado no painel LCD, apenas habilitando corretamente as saídas dos barramentos de dados, né, conforme essa nossa figura aqui. Então a gente pode observar aqui, por exemplo, o caractere A minúsculo, vamos buscar aqui o nosso A minúsculo. Nosso A minúsculo, né, ele é formado aqui pela seguinte representação binária. Os bits, no caso, 0 ao bit 3 dele, né? Então, 0001, né? E, no caso, os bits 4 ao bit 7, representado pelo 0100. Então, se a gente escrever aqui essa nossa representação aqui, então, é 0, binária 1, 0, 0, 0, 0, 1. Se a gente converter para decimal aqui, né, esse valor binário para decimal, nós temos o valor, então, decimal de 97. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá na nossa tabela ASCII, observar que o nosso decimal 97, na tabela ASCII, né, que a gente observou lá o 97, ele representa exatamente o caractere A minúsculo. Então, no fundo, o que nós temos aqui, né, a representação que nós temos aqui no barramento de dados, né, de B0 a B7, ou, no nosso caso, como nós vamos multiplexar, nós vamos transmitir primeiro, no próprio barramento B4 a B7, nós vamos transmitir duas vezes, primeiro a parte menos significativa e depois a parte mais significativa. Então, nós vamos transmitir aqui o decimal, o valor decimal, né, que representa aquele próprio caractere na tabela ASCII, né? Então, essa é a forma que a gente utiliza aqui para poder fazer a escrita dos dados em nosso display. Bom, então nós temos aqui a possibilidade de trabalhar, como a gente sabe, na tabela ASCII com 8 bits. Então, nós podemos ver aqui que é possível trabalhar com 8 bits. Dentre caracteres imprimíveis, né, que a gente tem aqui, né, nós podemos trabalhar com caracteres imprimíveis e também caracteres não imprimíveis, né, que são aqueles caracteres iniciais que a gente sabe lá, né, por exemplo, o barra N, né, para pular de linha, o carry return e etc. Então, é por isso que é possível utilizar a variável char de 8 bits. Bom, existem algumas funções interessantes que nós vamos trabalhar aqui nesta videoaula, né? Tanto para manipulação quanto para conversão de caracteres no nosso compilador. A função
string copy, a primeira delas, ela simplesmente copia o conteúdo de uma string da origem para o destino. Temos a função string cat, que ela faz uma concatenação, né, da origem, da string de origem, ao final aqui do conteúdo de destino. Temos uma que se chama string CMP, ou comparação de strings, que ela faz uma comparação do conteúdo da string 1 com a string 2 e retorna um valor. Se esse valor for 0, significa que aquelas duas strings são idênticas. Se esse valor for qualquer valor diferente de 0, significa que aquelas duas strings, nesse caso, elas são diferentes. E temos também a função strlen, que ela retorna para a gente o comprimento de uma string fornecida até o contador, até o terminador nulo, né, o /0. Então, ela pega só até antes do /0. O /0 ele não é contabilizado. A biblioteca para configuração escrita do nosso display, que vamos desenvolver, é composta por 5 funçõezinhas principais. A função lcd_init, que é responsável pela inicialização do display LCD. Então, todas as instruções contidas nessa função, elas seguem a sequência de chaveamento dos pinos do controlador do display LCD, conforme um quadro que tem no próprio datasheet do componente. Então, existe um quadro que tem o chaveamento do datasheet, né, o chaveamento correto para se fazer a inicialização do controlador HD 44780U. Isso foi extraído da página 46 do próprio datasheet desse controlador. Então, a nossa função de inicialização, ela segue exatamente esses passos aqui, né? Primeiro, ela faz a alimentação, ela aguarda 15 milissegundos até que a alimentação chegue no valor adequado, ela envia esses valores aqui através desses barramentos, ela guarda mais 4 milissegundos e vai fazendo toda essa sequência aqui para a correta inicialização e configuração do nosso display, inclusive quantos bits que ele vai trabalhar. Se vai ser 4 ou se vai ser 8 bits, etc. Temos também a função LCD Send Command, que é responsável pelo envio de instruções ao nosso display LCD. Temos a função SendData, que é responsável pelo envio dos dados, ou seja, dos caracteres à nossa memória do display e impressão desses caracteres no display. Temos uma funçãozinha que é a GoToXY, que ela é responsável pelo posicionamento do cursor na tela do display LCD, de acordo com os parâmetros linha, de acordo com os parâmetros coluna e linha. Temos também a função LCD_Write, que é responsável pelo envio de uma palavra, uma string de caracteres para a memória do display LCD. Vamos então aqui a nossa pasta exemplo 23. Temos então aqui o arquivo fonte e cabeçalho da nossa nova biblioteca para controle do display LCD 16:2 e também o código fonte desta aplicação. Então, vamos lá no nosso Cocox. Criar aqui então em curso lib, adicionar grupo, a nossa nova biblioteca LCD_1602. Vamos adicionar aqui os novos arquivos, né? Nova pasta LCD1602. E os arquivos cabeçalho. E também aqui o arquivo fonte. Muito bom. Deletar o projeto da aula anterior. Adicionar aqui um novo arquivo aqui, fonte aqui, não, nova pasta que vai se chamar LCD test. Muito bom. E o arquivo então LCD test.
aqui. Vamos copiar então todos os códigos fontes. E esse último para cá. Vamos entender então o funcionamento dessa nossa nova biblioteca. Bom, aqui na nossa biblioteca, no nosso arquivo de cabeçalho, nós temos a definição então das bibliotecas necessárias. Vocês podem perceber que é bem simples, porque a gente só tem que trabalhar com acionamentos digitais de determinadas saídas do barramento de dados, também habilitação, né, escrita e leitura, né, e também a porta RS do nosso controlador aqui do display LCD, e temos que gerar também alguns atrasos nesses acionamentos. Então nós usamos a biblioteca GPIO, a biblioteca RCC, né, e aqui a biblioteca Delay também, como sempre, a biblioteca CMSIS. Bom, nesse arquivo, nós temos várias diretivas define, né, que definem todos os comandos de escrita e configuração do LCD, além das portas e pinos de funcionamento deste. Então, por exemplo, aqui nós configuramos os pinos, né? O pino RS vai ser no GPIO pino 0 da porta A. O pino Enable vai ser no pino 1 da porta A. O D4 no pino 5 da porta B, o D5 no pino 4 da porta B, o D6 no pino 3 da porta B, o D7 no pino 0 da porta B. Também aqui, então vamos lá, nós temos alguns comandos aqui, como o comando de limpeza de LCD, o comando de retorno de carro, o comando LCD on, cursor blink, LCD off, cursor left, right, left. Isso é tudo, display left, display right. Todos esses comandos aqui são baseados naquela tabela que a gente mostrou anteriormente lá, que a gente tinha na nossa tabela lá, né? Todos aqueles comandos, todas aquelas listas de comandos lá do nosso controlador lá, do controlador do display, né? Então todos esses números em hexadecimal são baseados, né, exatamente naquela lista de comandos que a gente apresentou. Bom, temos também o protótipo de todas as funções aqui, né? A função para enviar comando, que a gente falou anteriormente, né? A função para inicialização do LCD, a função para o envio de dados, para mover o cursor até uma determinada posição no display, e a função para escrita também aqui de texto no nosso display. Bom, se a gente pegar alguns desses comandos que a gente tem aqui, a definição aqui de suas constantes numéricas, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o comando de limpeza do display e o comando também de retorno do cursor para a primeira posição. Nós temos aqui o hexadecimal 1, né? Que significa que a gente está setando o primeiro bit, né? E nós temos aqui também o hexadecimal 2, né? A gente está setando o segundo bit. Se a gente pegar lá o nosso manual, nosso datasheet, a gente vai ver que exatamente o comando de limpeza de display, dentro lá dos barramentos de dados, né? Ele justamente seta o primeiro bit, né? E no caso o comando de retorno de carro, né, que é o comando para retorno para o início do display, ele seta o segundo bit. Isso aqui é só para dar uma ideia, né, geral de como que são formados esses comandos aqui, né? Então nós temos aqui um comando, por exemplo, LCD on, cursor blink, LCD off, eles fazem parte de um determinado conjunto aqui, que é o conjunto display on off. Então a gente pode ver aqui que sempre o nosso quarto bit vai ser setado, que é o 8, né, em decimal. E todos esses conjuntos aqui, né, D, C ou B, né, eles vão, por exemplo, o D vai ligar e desligar o cursor. O C vai deixar o cursor piscando. E o B aqui vai ser o cara que vai, né, posicionar aqui
e deixar piscando no caso. Então o C ele liga o cursor e o B ele faz o cursor ficar piscando. Então se a gente, por exemplo, quiser setar o display inicialmente sem estar com o cursor ligado e sem deixar o cursor piscando, nós temos que setar aqui então o quarto bit e o terceiro bit, que forma aqui então o decimal 8 mais 4, 12, que é justamente a letra C, se a gente falar em hexadecimal. Então a gente pode ver aqui, ó, que justamente o 0x0c ele liga o display. Agora, esse 0x0c combinado, né, se a gente utilizar a função lógica ou, né, a porta lógica ou, combinado com qualquer um desses outros comandos, cursor on, cursor blink ou LCD off, né, ele vai fazer aqui o que? Ele vai ligar o display e, ao mesmo tempo, ligar o cursor. Se a gente combinar aqui LCD cursor on ou LCD on ou cursor on, ou a gente vai poder ligar o cursor, deixar o cursor piscando, fazendo a combinação com a porta lógica ou desses três comandos, LCD on, cursor on e cursor blink. Ou se a gente quiser desligar o LCD, a gente envia apenas aqui o comando LCD off, que a gente já vai desligar o display, consequentemente todo o resto. Então, para dar uma ideia do que são essas constantes aqui, essas definições aqui dessas constantes que a gente está falando. Agora, com relação ao arquivo-fonte da biblioteca, nós temos a implementação, então, daquelas 5 funções que a gente já havia comentado lá nos protótipos, né? Bom, primeira função aqui é a função sendCommand, né? Ela vai enviar instruções para o display LCD. Bom, vamos observar o funcionamento aqui dela, né? O funcionamento dessa função aqui. Bom, nosso display ele foi configurado para trabalhar, então, com 4 pinos apenas. Então, nós temos que enviar os 4 primeiros bits, eles são então testados e enviados individualmente aqui, e depois nós enviamos, que é a parte mais significativa, né? E depois nós enviamos os 4 bits posteriores, que é a parte menos significativa que está aqui, né? Então nós temos a configuração aqui de 4 portas apenas, 4 bits de dados, né? Que são conectados à porta D4, D5, D6 e D7. Aqui, quando nós fazemos esses if, else aqui, o que nós estamos fazendo aqui? Bom, para enviar um comando inicialmente, nós temos que deixar zerado tanto o pino RS quanto o pino Enable. Esses 2 pinos aqui eles estão inicialmente zerados, né? Bit reset. Então nós formamos aqui a parte mais significativa dos 8 bits, né? Ou seja, do byte de comandos. Então o comando ele é passado aqui através desse parâmetro, né? De 8 bits, parâmetro command. Aqui nós comparamos, olha que legal. Comparamos, nós fazemos uma máscara, onde nós comparamos o comando, veja que a gente faz uma lógica E, apenas com o 5º bit do nosso comando. Então a gente está extraindo aqui toda a parte mais significativa aqui nesses 4 ifs aqui. Então nós vimos primeiro aqui, se o 5º bit dessa palavra comando, né, se esse 5º bit ele for positivo, ou seja, ele for 1, ele estiver setado, então nós escrevemos na nossa porta 4, bit 7. No pino 4, né, da porta GPIO dela, né, nós escrevemos bit 7. Se não, se ele for 0, né, se esse cara for 0, nós escrevemos bit 7 no pino da porta D4. Fazemos a mesma coisa para a porta D5. Comparamos agora com o 6º bit aqui da palavra comando, né? Se o 6º bit for positivo, ele for 1, né? Ele for high, nós setamos a saída D5 do nosso display. Se ele for low, nós resetamos. Fazemos então esse mesmo processo para o 7º bit, que vai ser a opção para setar ou resetar a porta D6. Fazemos isso também para o 8º bit, que vai, no caso, setar ou resetar a nossa porta, o nosso pino D7. Muito bem. Feito isso, nós precisamos, então, enviar esses 4 bits para o display. Então, nós habilitamos aqui a saída de Enable, né?
por 1 microsegundo. Depois nós desligamos essa saída de enable e mantemos aqui um tempo de 50 microsegundos até enviar os próximos 4 bits de dados. Os próximos 4 bits de dados, veja, eles são feitos aqui, então, uma máscara para se comparar com a parte menos significativa do comando que foi enviado. O processo é o mesmo que nós explicamos para a parte mais significativa, a ideia é a mesma, ela se repete aqui, e nós também fazemos ao mesmo tempo para a habilitação aqui da porta de enable, né, a porta de habilitação. Bom, se o comando enviado aqui foi um comando de limpeza de LCD ou de retorno para o início, né, do display, para a primeira posição aqui do cursor, nós damos ainda um atrasinho maior aqui, um atraso de 5 milissegundos, se foram esses comandos aqui que foram dados, por exemplo. Bom, essa é a nossa função LCD Send Command. Temos aqui a função de inicialização, LCD Init. Essa função ela é responsável pela inicialização do display. Nela são configurados individualmente todos os pinos do microcontrolador, responsáveis pelas operações de escrita e configuração do display. E também é feito um envio de todos os comandos de inicialização, respeitando aquele fluxograma de inicialização que a gente mostrou anteriormente, que está lá no datasheet do controlador do display, né? Então, isso tudo aqui é enviado nesse ponto aqui. Essa sequência, né, ela está aqui na página 46 do manual do nosso display. Então, toda essa sequência, esses tempos de atraso, é feito exatamente aqui, ó. Esse comando 0,30, um atraso de 50 milissegundos, novamente, depois 0,32, comando 0,20, que garante que será de 4 bits, etc, etc, etc. Tudo isso daqui é feito aqui nessas linhas aqui, respeitando este fluxograma aqui. Bom, a inicialização, como eu disse, das portas, né, dos pinos necessários, ela é toda feita aqui, tanto para a porta A quanto para a porta B, quanto aqui no caso para a alternate function, né? Então a gente tem que trabalhar aqui com toda essa inicialização de pinos, né? Então, por exemplo, configuração do PA0, que será o nosso pino de RS, PA1, que será o pino de enable, PB5, PB4, PB3, PB0, né? Para os pinos aqui D4, D5, D6, D7, PA1 para o enable. Então é preciso também desabilitar aqui a nossa função de JTAG para utilizar aqueles pinos aqui dela, para poder utilizar aqui na escrita de alguma dessas portas, né, de alguma dessas saídas de configuração. E esse é o funcionamento básico aqui do nosso LCD Init. Nosso LCD Send Data, ele é responsável pelo envio de caracteres à memória do display LCD. O seu funcionamento, veja, ele é muito similar à função de envio de comandos. A diferença é que no envio de dados, o pino RS ele é setado, ele fica em nível lógico alto no momento que a gente envia esses dados, né? Essa é a diferença do envio de comandos aqui. A função GoToXY é responsável pelo posicionamento do cursor na tela do LCD de acordo com o que foi passado aqui nos parâmetros coluna e linha. Seu funcionamento é muito simples. Veja que inicialmente o cursor ele deve retornar, a gente envia um comando para o cursor retornar para a posição inicial do display, que é a posição que nós sabemos, nós temos um controle dela. Então isso é utilizado através do comando return LCD. Posteriormente, nós temos aqui uma estrutura de decisão que verifica qual que é a linha desejada, se vai ser a linha 1 ou se vai ser a linha 2. Tá? Então, se, por exemplo, foi escolhida a linha 2 do nosso cursor, então nós inicialmente posicionamos o nosso cursor através do comando send, né, para a linha 2, ele vai posicionar para a linha 2, e nós fazemos um loop aqui na segunda linha para que o cursor faça um deslocamento coluna a coluna, send right, né, com o cursor right, para a direita, né, até a coluna desejada. Então nós fazemos aqui de 0 até a coluna desejada, a gente faz um
deslocamento de coluna por coluna até a coluna desejada. Isso funciona também para a primeira linha da mesma forma. E esse é o funcionamento da função goToXY. E, finalmente, a função LCD_Write, o que ela faz? Ela é responsável pelo envio de uma palavra, de uma frase, né, de um conjunto de caracteres para a memória do display LCD. Ele usa basicamente a função LCD_SendData, né, que vai fazer exatamente aquilo que a gente explicou, né, de ajustar ali os bits para saídas necessárias. Só que ele faz isso repetidas vezes, enquanto não chega no delimitador, né, nosso delimitador /0, né, que é o caractere nulo de final aí, né, da nossa string, de finalização da nossa string. Então nós fazemos esse envio várias vezes até esse caractere nulo para o nosso display aqui. E então formamos a frase, enviamos toda essa frase e ela vai ser posicionada lá no nosso display, nas linhas e nas colunas adequadas. Bom, e esse é o funcionamento aqui da nossa biblioteca. Agora, com relação ao nosso programa principal, bom, nós temos aqui a declaração das bibliotecas necessárias, temos aqui a declaração aqui, das variáveis, né, a inclusão das bibliotecas necessárias e aqui a declaração das variáveis. Então nós vamos ter uma variável, um conjunto de 16 caracteres, né, uma string aí com 16 caracteres. Fazemos a inicialização dos clocks no microcontrolador, inicialização das nossas rotinas de atraso, da nossa biblioteca delay. Também inicialização da nossa porta serial, veja que interessante, nós vamos utilizar a porta serial aqui. Também inicializamos o nosso display e ligamos aqui, enviamos um comando para ligar o nosso display. Bom, aguardamos os 100 milissegundos e vamos para um loop infinito aqui. Nesse nosso programa, o que nós fazemos? Nós enviamos para a porta serial a seguinte mensagem: digite uma mensagem para o display. Né? Zeramos essa flag e ficamos aqui dentro desse loop, né, até essa flag receber um valor, né, diferente de 0. Enquanto ela for igual a 0, ele fica nesse loop. O que esse loop faz? Ele fica aguardando chegar uma mensagem da porta serial, né? E veja só, antes de chegar a mensagem da porta serial, a gente faz uma limpeza da nossa string, nosso conjunto de caracteres, da variável aqui writeValue. Anteriormente, em outros programas, a gente não utilizava a função mainSet. A gente tinha criado uma funçãozinha clearString para poder fazer a limpeza, né? Posição por posição do vetor, índice por índice do vetor aqui da nossa string, né? Agora nós não vamos fazer isso, nós temos uma função pronta para isso, que é a função memorySet. Nós só temos que passar para ela o valor que nós queremos jogar aqui para a variável writeValue, né? A posição inicial aqui do nosso vetor, né? Do nosso conjunto de caracteres, e ele vai jogar 0 para cada uma dessas posições, para cada um desses índices do nosso vetor. Bom, a função usartlib, que é a biblioteca que a gente desenvolveu, né, da biblioteca usart, ela fica guardando então um conjunto de caracteres até o caractere de finalização, que nesse nosso caso é o caractere especial linefeed, /n, que indica que é para ir para uma próxima linha. Então nós temos que lembrar que lá no termite, para isso, nós temos que colocar o que? O 0x0a, né, que é o hexadecimal que representa esse caractere de finalização de linha, ou simplesmente setar ele para trabalhar com linefeed, né, com append linefeed. Então, lá no nosso termite, em settings, nós podemos utilizar aqui agora diretamente nesse programa o append linefeed ao final do nosso string, né, do nosso texto, ou simplesmente digitar, como a gente fez anteriormente, o 0x0a, que indica, né, exatamente esse caractere especial de fim de linha. Então vamos dar um append linefeed para a gente não precisar digitar o caractere 0x0a. Voltar para a explicação. Bom, aqui nós verificamos através da função stringLength se foi retornado, né, aqui na função getString, realmente alguma string útil, né? Se foi retornado algum texto com pelo menos mais do que um caractere. Se foi retornado, nós setamos a flag, né, char_read para 1, e ele sai desse loop. Saindo do loop, ele posiciona o nosso display lá na primeira posição, né, na coluna 0, linha 1. Ele posiciona na primeira linha, ele envia o comando de limpeza, né, do LCD, porque cada vez que a gente repete esse while, a gente precisa limpar a mensagem anterior.
e nós mandamos o comando lcd_write, então, para escrever no nosso display LCD a mensagem desejada. Isso daqui fica sempre percorrendo esse loop aqui, esse funcionamento aqui do nosso programa. Vamos então compilar e transferir a nossa aplicação lá para a placa de desenvolvimento. Bom, transferido, nós já podemos perceber aqui o texto digite a mensagem para o display no nosso terminal serial. Vamos digitar aqui a mensagem testando 1, 2, 3. Então agora não vai ser necessário enviar aqui o nosso caractere especial diretamente, porque o próprio Termite ele vai fazer isso. Vamos dar um Enter. Vai lá. Está lá a mensagem no nosso display da placa de desenvolvimento testando 1, 2, 3. Vamos enviar uma outra mensagem, por exemplo, eletrocursos. Dá um Enter. Foi lá enviada a mensagem eletrocursos e a gente pode ficar brincando aqui de enviar mensagens para o display nesse nosso exemplo apresentado nesta videoaula. Agradeço mais uma vez a atenção de todos.